Olá, bom dia, queridas pessoas, bom dia, como estão? Mais uma quinta-feira dos nossos minutos de orações aqui no Jesus de Nazaré. Feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa quinta-feira que antecede a Quinta-feira Santa, né? Como a gente conhece. Conhece. Independente de sermos ou não católicos, né? Todos nós vivenciamos esse momento da Sexta-feira Santa e ele é muito maior do que esse período. Ele é maior e mais profundo do que as religiões. Não é sobre religião, é sobre a gente se conectar com a nossa essência divina, né? Me digam se o som tá bom. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Eu vou deixar ele mais curtinho. É o tempo interno. Não é só o tempo interno. É mais abrangente. Eu senti de trazer, né, esse paradoxo do tempo. Deixa eu pegar como eu coloquei aqui, bem direitinho para nós. O tempo da alma, a ordem da vida e o chamado da quaresma, nesse paradoxo do tempo. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir que a gente compartilhe aqui nos aviãozinhos, né, com os nossos amigos aqui do Jesus de Nazaré, para que, quem sabe, eles possam assistir num outro momento ou agora, se estiverem com disponibilidade de estar aqui conosco. E também fora, né, daqui. Então, eu peço só um pouquinho da paciência de vocês, que eu vou compartilhar fora, aqui nos grupos que eu convidei e convido sempre. E já a gente volta, pode ser que a live fique aí um pouquinho parada, mas a gente volta para conversar sobre esse tema, compartilhando. Lá. Prontinho. Prontinho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu ajustar o nosso tema, né? Vou colocar aqui ele bem direitinho, do jeito que eu coloquei. Fica mais fidedigno, né? É o que nós vamos falar. Me digam de onde vocês vêm, onde a nossa live está chegando. Eu tô aqui em Fortaleza, no Ceará. Quando iniciei aqui nos minutos de orações, ainda na pandemia, eu estava em Pernambuco, morava lá. E foi de lá que eu entrei aqui nesse espaço maravilhoso, né, de tanta cura da alma, cura das emoções, que diariamente está aqui trazendo para nós esses minutos de orações, né? Esses minutinhos no dia para que a gente possa parar, assentar, né? A mente, se conectar com a nossa espiritualidade. E espiritualidade
é bem mais do que qualquer uma religião. Ela é maior, né? Gratidão, tô vendo aqui a Sônia de Uberlândia. Eita, terra que eu amo, viu? No Canadá, Fátima, bom dia, que Jesus te abençoe. Que as nossas melhores vibrações se conectem, né? Nos fortalecendo a tudo. E esse é uma das coisas maravilhosas que a pandemia deixou para nós. Expandir os horizontes além do físico desse que consegue tocar, mas que toca mais profundamente as almas, onde quer que elas estejam, em qualquer lugar do planeta. E isso é maravilhoso. Chegaram pessoas maravilhosas, ainda mais maravilhosas na minha vida, e estão até hoje, desde a pandemia desse online, pessoas que foram e são muita contribuição para a minha vida e que também em outro momento me oportunizaram também de alguma forma ser contribuição na vida delas, como um instrumento mesmo. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Vou pedir até que quem chegue depois, né, assista a gravação, e a gente sabe que a maioria das pessoas assistem a gravação, possam deixar aqui nos comentários também de onde vocês vêm, onde essa live chegou, para que a gente sinta, né, onde a gente está indo, como aqui estão. Mas sejam todos e todas bem-vindos. Então, nesse momento, eu vou convidar cada um que puder fazer umas respirações lentas, profundas e suaves. Inspirando e expirando. A gente vai se conectando com aqui e agora. E quem puder e sentir, coloca a mão no coração para ir sentindo, né, essas vibrações que vêm do nosso coração, que vem trazendo serenidade para nós. Talvez a outra mão vá no baixo ventre, no estômago. Ou se estiver doendo em algum lugar, algo incomodando, coloca lá essa mão também. Sente essas vibrações que chegam aqui através dos amigos espirituais, dos nossos guias e mentores, anjos da guarda, amparadores, dos minutos de orações individuais de cada um de nós, daqueles responsáveis pelos nossos sistemas familiares, porque se estamos aqui agora, não foi ao acaso, mas fomos conduzidos até aqui para que pudéssemos receber os eflúvios preparados por nós, mesmo que não os percebamos, não os sintamos com os nossos 5 sentidos. A alma recebe, agradece, reverbera. Inspira mais uma vez e se preenche dessa energia de cura, de transmutação, de bênçãos. Envia também elas, aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, nesse plano ou em outros, para que sintam também o nosso amor e a nossa gratidão e as nossas bênçãos por cada um deles. E assim é. Que bom estar aqui. Que bom. Para quem não me conhece, eu sou Eridã Mourão. Sou terapeuta integrativa e sistêmica há mais de 15 anos. Antes disso, sou filha
neta, bisneta, mãe. Pulei a ordem. Esposa, mãe, terapeuta, uma pessoa em construção. E para mim é uma honra e uma gratidão estar aqui no Jesus de Nazaré, porque antes de tudo, esse é o meu momento, é o dia especial. E eu fico muito feliz que seja quinta-feira, porque em várias filosofias a quinta-feira é conhecida como o dia do mestre, o dia dos mestres, né? Então, sei que todo dia mas para mim eu carrego esse dia no meu coração com muita gratidão. E é com gratidão que eu tô aqui, porque primeira que recebe sou eu. Recebo com aquilo que me é inspirado a trazer, com aquilo que eu tenho que ler, que estudar, que refletir, com aquilo que eu sei que chega porque eu, Eridan, estou precisando antes de qualquer outra pessoa. Então, tudo que eu trago aqui, tudo que a gente reflete aqui, é sempre primeiro para mim. E eu sei que nada é só para mim, por isso que também chega até vocês, que toca até vocês, né? Porque todos somos um. Nós não estamos separados, ainda que nós estejamos aqui, o outro lá no Canadá, o outro em Portugal, o outro em Londres, o outro no Japão. Nós estamos conectados pelos fios invisíveis do coração, desse grande coração universal que nos conecta. Então hoje eu senti de trazer para nós, e isso chegou para mim depois de uma meditação. Eu, todos os dias, o meu ritual matinal é de acordar, já buscando estar na presença, porque eu acordo muito cedo para minha filha ir para o colégio, 5h25 ela já está acordando para sair às 6. Então, tem que ser esse movimento interno, que não dá para parar naquele momento, pelo menos não nos dias da semana. Mas oração e meditação é algo que a gente pensa que precisa parar, ficar horas fazendo, e não, a gente pode só fazer na presença. É óbvio que quando a gente pode parar, e eu paro todos os dias, faço meditação hoje com um grupo de pessoas às 7 da manhã até às 7h30, mas antes eu estou aqui no meu tempo interno, vibrando enquanto eu organizo o lanche dela, a roupa dela, coloco músicas que elevam, orações, e fico nessa presença. E quando eu fui meditar um pouquinho antes, ontem, chegou essa mensagem falando sobre o tempo. O quanto a gente se perde no tempo. Porque a gente já está condicionado a dizer que 24 horas é pouco. Que o tempo passa correndo. Que a gente faz e parece que não fez nada. Ou quanto mais faz, mais coisa está faltando. E muitas vezes a gente acaba por perceber que esse tempo está em desarmonia, não fazendo nada. A gente fica na procrastinação de nós mesmos, na procrastinação de cuidar da nossa saúde mental primeiro, emocional, espiritual, e a espiritual é a primeira, tá? Eu falei saúde mental primeiro porque veio aqui as questões externas, mas a saúde espiritual, ela é a primeira, porque tudo está no espírito,
Se eu tenho saúde espiritual, eu vou ter saúde mental, eu vou ter saúde emocional, eu vou ter saúde física. Então, muitas vezes a gente está buscando aqui fora, mas a gente esquece que tudo começa aqui dentro. E a gente passa a vida, muitas vezes, sem dar conta do tempo, achando que o tempo não é suficiente. E quando a gente para e percebe, o tempo passou. Mas Jesus já dizia para nós assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está em Mateus 6,34. E quando Jesus falou isso, ó, há mais de 2000 anos, e é quando eu digo Jesus, né, ele, sem palavras, é um ser extraordinário. Ele sabia, né, que nós éramos essas pessoas que ou a gente está no passado, e a gente vive muito no passado, pensando no que a gente não fez, como poderia ter sido se a gente tivesse feito, se a gente tivesse feito diferente. E aí a gente não fez, porque a gente só faz aquilo que a gente dá conta, com a consciência que a gente tem em cada momento. E a gente não consegue estar ancorado aqui agora, nesse presente. Aí a gente fica pensando no futuro. Porque se uma vez que eu não fiz no passado, aí eu não estou bem aqui no meu presente, eu quero pensar no futuro, que eu devo fazer amanhã. Mas Jesus disse: não vos inquieteis, a cada dia o seu mal. E muitas vezes a gente está tão condicionada a isso, que a gente resolve um problema hoje, estava preocupado e resolveu hoje. Meu Deus, mas e amanhã? E aí no Reiki a gente tem uma fala que também é uma fala usada nos Alcoólicos Anônimos: só por hoje eu escolho estar em paz. Só por hoje eu escolho estar no hoje. Só por hoje. Porque o amanhã pode não chegar para nós aqui nessa configuração carnal. Pode ser que aquilo que eu estou preocupada nem aconteça. Mas eu me preocupei com algo que eu não era para eu me ocupar. E aí eu me desconecto daqui, do presente. Daqueles que estão comigo, daqueles que eu poderia estar dando atenção, estar ouvindo. Talvez algum deles não esteja comigo aqui amanhã. Mas ontem eu pensei em hoje eu penso em amanhã. E quando eu digo que eu falo isso, que tudo é primeiramente para mim, é de verdade para mim. Alguns de vocês sabem que faz 4 meses, vai fazer agora, dia 27, amanhã, que o meu pai voltou para a pátria espiritual. E que bom que eu tive a graça de passar os últimos 30 dias ali, bem pertinho dele, no hospital. Mas eu confesso que em muitos momentos só o meu corpo estava ali. Sobretudo nos últimos dias, quando eu via o quanto ele estava agravando, e eu ficava pensando como seria quando ele saísse de lá para a gente dar conta de como ele ficaria. E eu olho para mim e digo: ai, a espiritualidade me orienta tanto. Vinha me dizendo dia a dia, mas a gente se perde pensando no que virá. Então eu pensei tantas coisas
enquanto eu poderia estar conversando com ele, estar entendendo mais algumas coisas, ou só com ele. Mas eu estava preocupada como seria quando ele saísse dali agora naquela situação mais desafiadora de oxigênio, de sonda. Mas ele nem saiu de lá, porque não estava escrito que ele voltaria. Então, é para mim, é para mim isso. E eu tenho feito esse exercício, vou dizer, desafiador de estar aqui no presente. Porque muitas vezes eu me pego voltando para o passado, como agora, né? Nessa breve lembrança, mas eu faço o exercício de vou e volto, passou, foi o que eu dei conta de fazer, agora é daqui para frente. E aí daqui para frente eu digo hoje, eu vou viver hoje. Óbvio que a gente faz os planejamentos para os próximos dias, mas sem a preocupação e sem colocar o foco naquilo que a gente não quer. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é pensar 24 horas no que a gente não quer. Quando o pensamento tem uma força de criação tão extraordinária que a gente cria em seguida aquilo que a gente pensou, que a gente vibrou, que a gente falou. E Jesus já dizia isso. E o Verbo se fez carne. Tudo aquilo que pedires com fé, obtereis. Mas eu não estou pedindo provação, Eridan, tá? Porque o universo, ele entende vibração. Ele não entende só a fala sem vibração. Quer ver que eu provo? Quem não quer a Mega Sena? Quem não já disse, eu quero, eu vou ganhar, ainda mais na Mega Sena da virada. A gente joga, vai lá, fala que quer, mas ganha? Não. Por quê? Porque o que a gente está vibrando é outra coisa. Mas quantas pessoas já falaram assim? Aqui é a bolsa do ladrão. Porque o ladrão já veio, já levou. Eu conheço gente que tem bolsa do ladrão, celular do ladrão. Tomara que não tenha o carro do ladrão. Mas deixa eu dizer, ele vai vir buscar. Pode ter certeza. Porque você está mandando essa informação e ele vai captar. E se ali tem a bolsa do ladrão, tem o celular do ladrão, ele vai vir buscar e vai levar o que também não era para ele. A gente não quer, mas a gente bota a nossa energia, o nosso tempo pensando sobre o que a gente não quer. Então que a gente use esse mesmo tempo e esse mesmo pensamento a nosso favor, pensando naquilo que a gente quer, vibrando aquilo que a gente quer. Porque para onde a gente não quer ir, a gente já sabe, a gente conhece o caminho, ó. A gente vai até de olho fechado. Aqui dentro, mesmo que o coração fique apertado, e ele aperta, porque ele diz assim, não, Eridan, não é para ir por aí. Sai daí, tu já sabe para onde isso vai te levar, mas a gente insiste. Então vamos fazer agora o outro caminho, de ir para onde a gente quer de verdade. De pensar no que a gente deseja, de vibrar no que a gente deseja e mais, como se já tivesse. E essa é a fórmula secreta que os essênios oravam. Tem um documentário pequenininho no YouTube que se chama Efeito Isaías. Os manuscritos encontrados no Mar Morto. Procurem. Lá fala sobre a fórmula secreta que os essênios oravam. E os essênios é esse povo
que foi preparado também para acolher e ajudar Jesus a se fortalecer na sua missão. Jesus também era essênio, Jesus também viveu entre os essênios. E certamente, dessa forma, a gente vai aproveitar o nosso tempo. A gente vai se conectar com o tempo da nossa alma. Aquele que sabe onde deve estar o nosso foco, a nossa energia, a nossa vibração. É na presença. Porque quando a mente se perde, a gente fica fragmentado. E fragmentado, a gente fica fraco. E a gente sai do nosso lugar, trazendo para a visão sistêmica que eu sempre trago aqui. Porque existem 3 leis. O pertencimento, onde todos pertencemos. A hierarquia ou a lei da ordem, cada um tem o seu lugar nesse sistema familiar. Os que vieram antes são maiores, têm precedência os que vieram depois. E a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu não posso ser só aquele que dou, nem posso ser só o que recebo, porque isso desequilibra. E quando eu estou fragmentada, pensando no passado, pensando no futuro, eu saio do meu lugar. Porque o meu lugar nem é no passado, nem é no futuro, é no presente. E se eu não estou no presente, que é onde eu posso resolver tudo só agora. Eu não posso resolver o que passou, não lá. Não posso resolver o que eu nem sei se vai acontecer, porque o futuro não chegou. Então eu só posso estar aqui. E é onde muitas vezes a gente menos está. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. E esse tempo, ele está muito ligado com o nosso tempo espiritual, com onde nós estamos, para onde nós estamos olhando. E eu poderia trazer aqui algumas falas, mas nem vou trazer para não ficar mais complexo. Mas percebam pessoas que por algum motivo não conseguem estar aqui no presente. Para onde a alma delas está olhando? Já se perguntaram sobre isso? A gente escuta muito, né? As crianças agora, todo mundo tem déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo tem um distúrbio de alguma coisa. Mas ninguém para ver para onde está olhando essa criança. Porque sistemicamente ela não está aqui, porque ela está fora do lugar dela. Olhando muito provavelmente para algo que aconteceu aqui atrás e que precisa ser incluído para reorganizar essa ordem. Porque todos nós pertencemos. E Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quando Jesus traz isso, eu vos aliviarei, ele diz: se conecta comigo, porque eu também te disse, vós sois deuses. Se quiseres, transportarei essa montanha de preocupação, essa montanha de medo, daqui para lá. Vai tirar daqui. Mas é preciso estar conectada aqui. E eu tenho uma mestra linda, Olinda Guedes, minha mestra das constelações familiares, que ela gosta muito de repetir aquela frase: é por dentro, Abraão. É por dentro, Abraão. Não é sobre o tempo cronológico, é sobre o tempo da alma.
é aquilo que a alma nos aponta, é aquilo que a gente escolhe fazer, porque tudo é escolha. Até o que a gente não faz, a gente não fez por escolha. Escolha inconsciente, mas a gente está escolhendo o tempo todo. E a gente pode mudar as nossas escolhas. E não sou eu, Eridan, que estou dizendo, foi Jesus que disse: vós sois deuses, se quiserdes, farei o que faço e muito mais. Jesus falou isso pra gente, mas a gente continua achando que não. Só quem pode fazer por mim é o outro. Eu preciso da permissão do outro para ser feliz, eu preciso da bênção do outro, eu preciso que o outro leve o meu pedido a Deus ou me permita essa conexão, mas não é sobre isso. E esse é um momento muito propício para a gente ir para cá, para dentro do nosso coração, olhar para esse tempo interno, seguindo o exemplo de Jesus, que foi 40 dias para o deserto. Por que Jesus escolheu ir para o deserto? Porque ali ele poderia ficar sozinho com ele, com os pensamentos, com os sentimentos, silenciando aqui o externo para ouvir Deus, para ouvir, mesmo sendo filho de Deus, filho dileto, ele precisou se recolher para se conectar, para se fortalecer. E nós podemos escolher fazer isso, para que nesse próximo movimento de renascimento na Semana Santa, nós possamos renascer em nós, aproveitando melhor o nosso tempo a nosso favor, o nosso tempo a favor da nossa alma, da nossa missão. Não é a missão aquela de salvar o mundo, é a missão conosco, uma missão individual, porque quando eu faço por mim, eu também estou fazendo por aqueles que vieram antes, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós. E não é sobre repetir a história deles sem tempo, que o tempo tinha que ser de exaustão, trabalhar até exaustão, muitas vezes trabalhar até exaustão e não receber financeiramente uma remuneração justa. Não é sobre isso. Não ter um tempo de descanso, um tempo para cuidar da saúde, um tempo para cuidar da alma. Não é sobre repetir os padrões. É sobre honrar o que eles vivenciaram e fazer diferente, porque sim, hoje é possível. Sim, é permitido, porque nós temos um outro nível de consciência hoje. E com certeza o que eles querem não é ver a gente fazendo a mesma coisa que eles faziam, vivendo da mesma forma que eles viviam. Não. Eles querem que a gente possa ir além. Além do que eles foram naquela configuração. Mas aqui, em nós, a partir de nós, eles podem ir além. E quando eu faço isso de respeitar esse tempo da minha alma, a ordem da vida se restabelece. Eu me reajusto com o meu pertencimento. Eu passo a pertencer onde eu estou. Eu me conecto de onde vim, o que sou. E eu não quero mais estar no lugar dos meus pais, resolvendo a vida deles, ou no lugar dos meus filhos, resolvendo a vida deles, ou no lugar dos meus irmãos, resolvendo a vida deles.
eu entendo que todos têm o seu lugar e que eu até posso auxiliar do meu lugar. E desse meu lugar, a prioridade sou eu. Nesse meu tempo interno, que me aponta o que é prioridade para minha alma nesse momento. Talvez hoje seja ficar com as pernas para cima, deitada. Vixe, mas eu nunca fiz isso. Mas talvez seja o que a minha alma está pedindo, porque eu estou cansada demais. Talvez seja tomar uma água de coco, tomar um sol, sair, ficar meditando, ouvindo boa música, voltando para casa, para nossa casa interna, para o nosso coração. E eu quero te convidar a fazer um exercício agora, rapidinho, de colocar a mão no coração. Coloca agora a mão no coração, inspira, expira. E pergunta para o coração, o que o tempo da minha alma me pede? O que é requerido de mim que só eu posso fazer por mim agora? Mostra para mim o coração. O coração me mostra o caminho a seguir. Me mostra que eu não estou vendo com os meus 5 sentidos físicos. Mas que quando eu me conecto com você, eu sei o caminho. Inspira, respira. E talvez já tenha chegado, talvez chegue ao longo do dia. Passa o dia nessa conexão com o coração. Aqui acolá bota a mão e pergunta, e aponta, ou só coloca a mão para você lembrar que você está conectado com o coração, aguardando o sinal dele. E sempre que tiver de fazer uma escolha sobre como usar o tempo, ou qualquer outra coisa, mas eu vou trazer o tempo porque é o que nós estamos trabalhando aqui hoje. Bota a mão no coração e deixa ele te dizer, porque o coração tem uma sabedoria que ainda é muito desconhecida, apesar de muito conhecida. E quando Jesus nos lembra honrar a teu pai e a tua mãe, é respeitar essas ordens. Porque mesmo quando eu quero sair do meu lugar para fazer por eles, eu não estou honrando, porque é como se eu digo, vocês não são capazes, precisam de mim, que nasci depois, que sou pequena nesse sistema, para dizer a vocês o que vocês têm que fazer, onde vocês têm que estar, o que tem que comer. E é desafio, sobretudo quando os nossos pais são idosos. Porque se existe uma fala mais errada que eu já ouvi, é que os idosos voltam a ser crianças. Não, eles não voltam a ser crianças, sinto muito. Eles são idosos. Eles têm necessidades agora de amparo, de auxílio, mas eles não voltaram a ser crianças, não. Essa fase passou. Eles estão na fase deles de idosos. E é desse lugar que a gente tem que olhar para eles e os auxiliar. Porque na medida que eu coloco os meus pais no lugar de crianças, eu coloco eles fora do lugar deles. Se eles são crianças, eu sou o quê? Se eles são maiores do que eu nem existo ainda. Então eles só são idosos. E eu posso ajudar eles agora, nesse lugar de filho, desse lugar de idosos. Mas eles trazem uma sabedoria da vida
que eu não tenho ainda. Eles trazem uma bagagem de vida que eu também ainda não tenho. Mesmo que o corpo físico deles ou a mente esteja passando pelos desafios da idade. Mas não, eles não são crianças. Eles não voltaram a ser crianças. Porque quando eu coloco eles nesse lugar, eu estou desonrando o lugar verdadeiro deles. E isso vai repercutir em mim, na minha vida, nos meus resultados. E eu nunca vou estar em equilíbrio com eles, ainda que eu cuide deles até o último segundo de vida. Nunca vou dar a vida a eles como eles me deram. Então não existe equilíbrio. Eles sempre me deram mais, porque me deram a vida. E é assim sempre entre pais e filhos. Mas meus pais me deram para adoção. Foi, mas eles te deram a vida. E sem vida a gente não estaria aqui. Então eles já te deram muito, eles te deram tudo, a vida. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu sei que existem pais disfuncionais, onde dentro dos lares aconteceram coisas que não dá nem para imaginar. E eu não estou dizendo para a gente agradecer por isso, não. A isso a gente deixa que a justiça divina vai agir. E se em algum momento for preciso acionar a justiça dos homens, a gente ajusta e aciona também. Mas eu vou ser grata pela vida que chegou até mim. É sobre isso. E falem aqui alguma coisa também, seja uma contribuição aqui para mim, para nós, né? A gente vai pensando junto, que eu vou beber água, ó, que eu fico falando. Tragam aqui as suas considerações. Quando a gente vive desconectado do coração, da alma, do nosso tempo da alma, do tempo que a gente se desconectou, a gente perde o propósito da vida, a gente perde a direção. Isso cansa, isso exaure as nossas energias. Aí surge a falta de sentido na vida. Porque ninguém que está conectado com o coração, que está vivendo o chamado do coração, que está vivendo o propósito do coração, se percebe sem propósito na vida, a menos que, além de estar desconectado do seu coração, você também, e muito provavelmente é o que acontece, você está em desarmonia com as ordens sistêmicas. Porque enquanto eu estou no lugar do outro, no meu sistema familiar, enquanto eu não permito que o outro pertença, ou eu me sinto e me permito pertencer, eu desequilibro e a vida perde o sentido. E eu não encontro o propósito. E ao mesmo tempo que parece complexo, é tão simples. Ao mesmo tempo que é simples, parece complexo. Quando não sabemos onde estamos indo, qual é o nosso lugar, de onde nós viemos, o que nós viemos fazer, esse tempo interno fica meio confuso para a gente entender. Mas quando eu paro, boto a mão no coração,
Respiro. Fica mais fácil sentir. E Jesus dizia: onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Em Mateus 6:21. Quando aquilo que nós fazemos está conectado com o nosso coração, o sistema se reequilibra, as ordens do amor se reequilibram, porque eu sou pertencente, eu me sinto pertencente e permito que o outro pertença, ainda que ele me tenha dado a vida e não possa ter podido ficar, ainda que ele não tenha conseguido nascer, mas ele pertence. Eu fico no meu lugar e me organizo. E a vida ganha um direcionamento, a vida ganha um propósito, a vida ganha um sentido. Porque Jesus já dizia: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde nós estamos colocando o nosso tesouro? O que é o nosso tesouro? Porque é lá que está o nosso coração. Será que o nosso tesouro às vezes está preso numa mágoa? Às vezes ele está preso na preocupação, porque o meu tesouro é o meu tempo, é a minha vida, é o meu propósito também. E é lá que está o meu coração. E aí por isso que às vezes ele aperta, ele dói, ele adoece. Porque eu estou desconectada de onde ele me pede de verdade para estar, de onde a alma pede para estar. E esse momento da quaresma é esse chamado que perpassa a religião, mas pelo sentido amplo do que Jesus vivenciou, exemplificou e deixou para nós. É esse volta para cá, para casa do coração, para esse reconhecimento, para esse reconhecer o meu lugar, reconhecer que eu pertenço, reconhecer que eu posso equilibrar. É um período para a gente fazer essa viagem, esse retorno à essência, retorno ao coração, retorno ao nosso lugar de filho, retorno ao nosso lugar de pai e mãe, retorno ao nosso lugar de irmão, retorno ao nosso lugar de esposa, de esposo, retorno à ordem da vida. Retorno à conexão com o nosso divino e sagrado que vive aqui em nós, no nosso coração. E o meu coração se aquece. Jesus foi 40 dias para o deserto. A gente pode escolher fazer esses próximos 7 dias do nosso deserto interior, voltar para cá, para onde tudo começou. Até a vida física começa pelo coração, é o primeiro órgão que se manifesta. Por que será? O que Jesus quis dizer com isso? Porque Ele sempre vai nos mostrar o caminho. E talvez hoje nosso coração esteja nos chamando para reorganizar aqui por dentro, para que a gente viva melhor o nosso tempo interno, o nosso tempo externo. Viver na presença, viver um presente no presente. Vê que lindo, como é que se chama o dia de hoje? Presente. É um presente para nós.
E o que a gente está fazendo com esse presente que a gente recebe? Será que a gente está reconhecendo o tamanho que ele é presente para nós? Para que a gente possa estar mais inteiro, mais inteira. E eu senti de trazer o meu livrinho do coração. Ele está bem aqui do meu lado. Porque lá, dia a dia, tem uma mensagem para nós. E eu vou ler a mensagem de hoje para a gente. E eu nem li hoje de manhã, que era para ler aqui com vocês. Deixa eu pegar. Aqui ele. Pergunte ao seu coração. Dia 26 de março. 26 de março. A chave para a felicidade está em liberar nossas expectativas de como queremos que nossa vida seja ou como queremos que os outros sejam. E, em vez disso, permitir que o futuro se revele em seu próprio tempo. Sem expectativas, mas com consciência de que tudo aquilo que a gente deseja, com força do coração, com a mente vibrando, a gente cria. Então, que a gente crie com o coração. Coração, o que é que nós vamos criar agora? E eu te convido agora a colocar a mão no coração para agradecer. Agradecer a vida que chegou até nós através dos nossos pais. Agradecer aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, anjos da guarda, que não desistem de nós, mesmo quando nós parecemos desistir de nós. Agradecer por esse momento, por essa escuta, por essa fala, por nos conectarmos novamente com o nosso coração e com o quanto ele é maravilhoso, é o nosso guia. E que de hoje em diante nós pensemos e sintamos melhor onde está o nosso tesouro na vida, no tempo, na alma, porque lá também estará o nosso coração. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim é. E nós nos vemos aqui novamente na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã. Mas quem quiser seguir, às 9h30 na minha página, eridanmourão.terapeuta, nós vamos fazer um exercício sistêmico para conectar ainda mais o que nós fizemos aqui. Então, se fizer sentido para vocês, eu aguardo vocês. O exercício sistêmico fica salvo lá também, para quem não puder estar online, agora às 9h30. Por uma semana ele fica lá, depois ele vai para o meu canal do YouTube. Gratidão. Eu vejo vocês.